E aí, turminha? Bom dia! Tudo bem com vocês? Já tomaram café? Tá todo mundo aí alimentado, pronto para começar mais um dia? É isso aí, que bom! Bom, pessoal, eu vi que vocês estavam bem animados com a atividade que eu deixei lá no Google Sala de Aula, não foi? Bruna, Ana Clara, Kaique, teve mais uma pessoa que eu não lembro o nome agora. Mas vocês todos lá me perguntando o que era pra fazer. Gostei de ver, ó. Então, de parabéns vocês. É isso aí, esse empenho, esse entusiasmo vocês precisam ter, porque a gente só vai ter um encontro por semana. Então, durante esse tempo que a gente não se encontrar, vocês têm que estar produzindo mesmo. Vocês têm que estar fazendo a atividade de vocês e dando um retorno pra gente, e participando, comentando. Esses comentários que vocês colocam lá no Google Sala de Aula são muito importantes. E aí, a partir de hoje, a gente vai se encontrar de manhã, e todas as manhãs eu estarei passando atividade para vocês. À tarde, no nosso horário da tarde, das 2h20 às 2h40, nós estaremos fazendo um plantão de orientação, tá certo? Então, nesse plantão de orientação, a gente vai conversar pelo Google Meet de forma mais direta com vocês, tudo bem? De manhã a gente passa atividade, e à tarde a gente conversa no Google Meet para tirar dúvidas. Ah, professor Ivan, eu vou ter que esperar até a tarde para tirar dúvida? Não precisa esperar até a tarde para você tirar dúvida comigo. Nesse intervalo você pode falar comigo tanto no mural quanto na própria atividade que eu postar no Google Sala de Aula, como também você pode fazer igual a Kaique, você pode me perguntar lá no Instagram. Ah, não sabe meu Instagram ainda não, é? Ih, tá por fora você, hein? Anota aí, ó, professor.ivandro, tá certo? Me segue lá no Instagram, porque inclusive eu posto muitas informações sobre o colégio, sobre as minhas aulas lá, e você vai ficar antenado, vai ficar por dentro de tudo, tá certo? Então faz igual a Kaique, pergunte, participe lá, e aí esteja em tudo aqui no Google Sala de Aula, porque a sua participação vai ser fundamental para contar suas notas para você passar de ano, tá certo? Bom, mas não posso enrolar muito não, porque o nosso tempo aqui de manhã é curto. E aí o que é que eu quero dizer a vocês? Hoje nós vamos começar diferente a nossa aula. Eu deixei esse texto aqui para vocês, e eu precisei que vocês lessem o texto. Será que vocês leram? Ai, tenho certeza que teve gente que não leu. Mas não tem problema, quem não leu vai ler esse texto, porque é enorme, para não dizer o contrário, não é? E aí a gente vai fazer algumas observações sobre ele, e eu vou fazer alguns comentários do que eu vou querer de atividade para vocês. Por quê, gente? Porque essa atividade que a gente vai começar nosso ano vai ser feita junto com a professora de português, junto com a professora Sandra, tá certo? Então a gente vai estar junto fazendo essas atividades para que vocês possam estar tendo nota nas duas matérias. Olha que legal. Então a professora Sandra na semana que vem vai trabalhar com vocês esse texto também, vai passar para vocês qual é o gênero literário deles, vai orientar vocês sobre a questão da língua portuguesa, e a gente vai discutir um pouquinho ele aqui em relação à parte de educação científica, tá certo? E aí eu vou ler o texto com vocês agora, fazer umas observações. À tarde eu volto no nosso plantão do Google Meet e tiro algumas dúvidas de vocês e faço outras observações para que vocês possam ir realizando a atividade ao longo do tempo, tá certo? Essa vai ser a nossa primeira atividade, mas independente dessa atividade, eu vou estar postando outras atividades que vai ser um assunto para a gente conversar na próxima aula, não essa semana, na outra semana, de hoje a 8, a gente vai conversar sobre as nossas atividades, tá certo? Já estão prontas, eu estarei postando uma por semana, e aí toda sexta eu posto, e vocês vão ter até a quinta-feira da semana seguinte para me responder a atividade, tá certo? Olha aí, tempo grande, hein? Uma semana para responder. Não acumula, gente, não deixa para a última hora, porque se vocês não responderem, na outra semana eu vou passar outra atividade, e aí vai ficar uma coisa por cima da outra e vocês vão se atrapalhar todo, tá certo? Bem, como não poderia deixar de ser, não é? Esse material que eu pedi que vocês lessem, esse texto aqui, ele fala sobre a Covid.
ele tá lá no caderno de apoio do 6º ano de língua portuguesa. Lembrem, vocês foram promovidos para o 7º, mas nas primeiras 21 semanas vocês vão estar ainda estudando um assunto do 6º ano, tá certo? Por isso que esse texto é do livro do caderno de apoio do 6º ano, que foi um caderno elaborado pela Secretaria de Educação. E aí a professora Sandra conversou comigo e a gente achou interessante esse texto para trabalhar com vocês, que é o texto 1, Covid. Ministério da Saúde assina acordo que viabiliza a produção de vacinas. O Ministério da Saúde assinou um acordo que viabiliza a produção de 100 milhões de vacinas contra o coronavírus. Caso seja comprovada a eficácia e a segurança do composto, a parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e a empresa AstraZeneca, junto à Universidade de Oxford, estabelece uma sintonia de transferências e produções das doses para o Brasil. O Ministério afirma que o primeiro lote, com 15 milhões de unidades, deve chegar ao país no mês de dezembro. Segundo a pasta, o objetivo é ampliar a capacidade nacional de produção de vacinas e a tecnologia disponível à população. Que texto difícil, imenso, tá vendo? E muita gente com preguiça de ler nem leu, não foi? Bom, gente, esse texto ele está disponível nesse endereço eletrônico aí, Jovem Pan. Para quem não sabe, Jovem Pan é uma rádio, não é isso? Muito famosa. E ele foi transmitido através do programa Jornal da Manhã, certo? Ele foi acessado em 1º de agosto de 2020 e está com algumas adaptações, tá certo? Bom, o que eu quero discutir com vocês é, observem a data desse texto, 1º de agosto de 2020. Então, em agosto de 2020, a Jovem Pan disse que o Brasil, através do Ministério da Saúde, faria uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e a empresa AstraZeneca. Vocês já ouviram esse nome, né? Com certeza vocês já ouviram esse nome. AstraZeneca, Oxford. Oxford é uma universidade norte-americana. Então vocês já devem ter ouvido esse nome por aí. Qual é a vacina que a gente está tomando mais no Brasil? Vocês sabem dizer? Então guardem essa perguntinha aí, hein? Anotem, quem tá com o caderno aí vai anotando. Qual é a vacina que está sendo produzida no Brasil? Olhem o que esse texto está dizendo, que até dezembro do ano passado, porque o texto foi de agosto de 2020, a gente já teria disponível 15 milhões de doses no Brasil. Vocês se lembram quando é que começou a vacinação aqui no Brasil? Olha, outra perguntinha aí para vocês anotarem. Eu vou repetir. Quando foi que começou a vacinação aqui no Brasil? Então, em dezembro, com essa promessa aí, nós já tínhamos 15 milhões de pessoas vacinadas. O que é que vocês acham? Olha quantas perguntas eu estou fazendo para vocês. Essa empresa responsável por esse intercâmbio, ou seja, a Fundação Oswaldo Cruz, responsável por essa parceria entre a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, já está produzindo vacinas aqui no Brasil? Como é o nome da vacina que está sendo produzida no Brasil, lá em São Paulo? Vocês sabem o nome? Tem até musiquinha, né? Bum, 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 tan, tan, bum, 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 tan, tan. Não tem essa musiquinha? Então, ó, será que esse texto ele já aconteceu de verdade? Será que essa promessa que foi feita em agosto de 2020, ela se concretizou? Olha quanta pergunta eu estou fazendo a vocês. Então, a gente vai refletir esse texto, certo? E quando for à tarde, nós vamos nos encontrar novamente no Google Meet. E aí vocês vão me encher de perguntas e eu vou trazer mais informações para vocês. Tudo bem? E vocês anotaram as perguntas que eu fiz? Quando foi que começou a vacinação aqui no Brasil? Qual é a empresa que já está produzindo vacinas aqui no Brasil? É a Fundação Oswaldo Cruz? É a AstraZeneca e a Oxford, que está sendo produzida aqui no Brasil? Ou é a outra que eu fiz até a brincadeira da musiquinha? Hein? Será que em dezembro nós já tivemos 15 milhões de vacinas disponíveis aqui no Brasil? Quando foi que começou? Olha, todas essas perguntas aí, eu quero que vocês me respondam de tarde, quando a gente estiver discutindo, tá certo? E
eu quero mostrar para vocês aqui que essas perguntas que vocês fizeram para mim, todas elas vão ser trabalhadas por professora Sandra com vocês, tá certo? A pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, professora Sandra vai trabalhar com vocês isso aqui. E eu depois vou pedir algumas coisas para vocês em relação a essas outras perguntas aqui, tá certo? Principalmente a pergunta número 7, que eu vou explicar melhor à tarde, tá certo? E vou querer que vocês façam uma coisinha diferente, que já me deram aí uma dica tal de como é que vocês vão fazer. Mas a pergunta número 9 também vai ser interessante para mim, tá certo? Também vai valer nota para mim. Então a 7 e a 9 leiam, prestem atenção no que as perguntas 7 e 9 estão querendo dizer, tá certo? E aí depois de tarde a gente vai conversar melhor e eu vou explicar para vocês o que é que vocês vão fazer. Tá certo? Será que vocês entenderam? Será que vocês guardaram as perguntas que eu fiz aqui? Eu ainda disse, ainda dei a dica, hein? Anota no caderno. Quando vai assistir a aula online e não tem caderno não, é? Ai, vocês prestem atenção, hein, gente? Tudo bem? Combinado então? Beleza, então vamos nos encontrar de tarde, tá certo? E aí quando a gente se encontrar de tarde, eu vou trazer mais informações para vocês sobre esse texto, sobre esse assunto desse texto. Quero que vocês também tragam mais informações para mim. Vocês vão participar dessa aula à tarde que vai ser no Google Meet. Eu vou trazer para vocês o link depois aqui no Google Sala de Aula, para vocês terem acesso. Hoje a gente ainda posta os links no grupo do WhatsApp, mas a partir da próxima semana vocês têm que estar acessando sempre o Google Sala de Aula, tudo bem? Poucas pessoas acessaram, 5 pessoas fizeram comentários, mas eu quero mais movimentação nesse Google Sala de Aula, tudo bem? E também quero pedir a vocês que, se vocês souberem de algum colega que não tem condição de ter acesso à internet, que não tem celular para acessar, que não sabe como vai fazer para ter acesso às aulas, vocês me falem, porque eu preciso avisar a direção da escola, tá bom? Porque essas atividades que a gente fizer aqui online, os colegas de vocês que não puderem vão precisar fazer também de forma impressa. E aí eu vou explicar depois como é que vai ser para eles pegarem as atividades, tá bom? Chega, porque a hora passa, senão a gente vai entrar no horário do outro professor e eu não quero também dar spoiler da atividade, não posso adiantar muito o que vocês terão que fazer, tá bom? Quem não leu o texto, leia, tá certo? Se quiserem acessar o site, acessem, podem pesquisar mais na internet, botem lá no Google, pesquisem mais informações sobre o Ministério da Saúde e a vacinação da Covid, procurem saber quantas vacinas já foram aplicadas no Brasil, aqui na Bahia, aqui em Salvador, que a gente vai conversar bastante de tarde sobre isso, tá bom? Um abraço para vocês todos, Deus abençoe e até daqui a pouco, hein? Olhe lá!